Neste episódio eu falei com um empreendedor que percebeu uma deficiência no mercado e resolveu empreender. Montou uma startup, aproveitando essa lacuna, e montou uma empresa de sucesso no ramo de transportes. Muito obrigado, Rodrigo, por nos receber aqui na sua empresa hoje. E o nosso objetivo do podcast é sempre levar informações relevantes para os empreendedores, para os empresários. E você tem uma história muito bacana, que é para incentivar essas pessoas que estão aí com dor de empreender. Rodrigo, já iniciando, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua trajetória e depois, no decorrer aí do nosso bate-papo, nós vamos explicar para o pessoal o que é o seu negócio e quais as dores, porque é uma coisa que eu sempre digo, empreender dói. Obrigado, Marcelo, pelo convite. Eu gosto muito de contar a história da Carga, assim, porque foi uma história, tá sendo ainda, né, uma história muito bacana em todos os sentidos, né, pessoais e eu acho que para as pessoas que estão envolvidas de alguma maneira com isso aqui, né. Bom, minha história, ela começa, né, pelo menos 34 anos atrás, né, que é a minha idade, em Minas Gerais. Eu sou mineiro, né, de Guaxupé, sul de Minas. Meus pais também são dali, né. A origem da minha família é uma origem muito simples, né, então meu pai, ele nasceu em fazenda, minha mãe também é nascida e criada num sítio, né, próximo já à cidade. Ambos, né, de uma família muito humilde, né, pais analfabetos, que foram tendo que construir sua vida por si mesmas, né. Então, não tiveram ajuda, né, é sempre muito com o laboro próprio ali. E isso me encantou muito, assim, até hoje, quando eu começo a falar dessas histórias dele, assim, até me emociona, porque é bonito demais ver onde eles conseguiram chegar, né, apesar de todas as dificuldades que eles tiveram, né, não só financeiras, mas dificuldades mesmo ali, né, para conseguir avançar. Então, ambos hoje são empreendedores, né, eles têm uma fábrica de uma indústria de calçados em Guaxupé. Minha mãe também é artista plástica, ela dá aulas. Isso me encantava muito desde criança, né, meu pai, principalmente, ele sempre viajou muito, então ele é aquela pessoa que cuida da produção, cuida do financeiro, troca a lâmpada, sai para viajar, vende. Então, também de confiar pouco em pessoas, né? Ele centralizava muitas coisas, né? Até pela história que ele teve. Então, de ter que fazer tudo. Então, desde cedo eu acompanhei, né, esse crescimento dos dois. Ele muito na parte, né, de vendas, tendo que vender o produto que ele fazia, e minha mãe mais na parte financeira, administrando tudo por trás. E era muito interessante para mim, criança, né? Porque eu via meus amigos falando sempre de mesada, né? De meu pai me deu, meu pai ganhei da minha avó, ganhei não sei o quê. E lá em casa era muito diferente. Lá em casa a gente tinha que conquistar também, né? Então uma coisa que eles ensinaram pra gente é: você pode ter o que você quiser, desde que você mereça, né? Desde que você faça por isso. Então a nossa mesada, para você ter uma ideia, era trocada, né, em trabalho na fábrica, né? Então a gente tinha que ir lá ajudar com rotinas de financeiro, né, envelopar, digitar, né, nota fiscal, ajudar na produção a montar a caixa, né, montar a caixa da botina. Então era tudo coisas mínimas, né, mas que incentivava a gente a estar participando daquilo e ter uma recompensa daquele trabalho, né? Então, Legal. pai, montei 50 caixas hoje, então tudo bem, aqui tá teu, sei lá, R$ 5 na época, né? Então, vai lá agora e faz o que você quiser. Bacana. Isso com todos os meus irmãos, né? Eu sou mais velho de 3 irmãos, né? Tenho o Bruno do meio e a Vitória a caçula. Então isso pra gente, pra mim era muito instigante, assim, putz, cara, né? Você ter uma indústria, né? Você ter uma fábrica. A fábrica dele é uma empresa pequena, né? Uma microempresa, mas que no meu universo aquilo já era muito legal, né? Eu via entrando rolos de couro, placas, né? De borracha, toda aquela produção acontecendo, né? Forma, cola, máquinas, e saindo botinas na outra ponta pronta, né? Dentro da caixa que eu estava ajudando ali a montar, né? E eu ficava aquilo lá impressionado, tanto que eu nunca tive muita dúvida do que eu ia fazer na minha vida, assim, como profissional, como faculdade, né? Sempre quis fazer administração para aprender a gerir um negócio daquele. E na minha cabeça, cara, eu queria ter um negócio daquele, né? Puta, né? Pra mim já era um negócio grandioso, né? Com funcionários, com máquinas, com carro entrando e saindo, tudo mais. Então, isso permaneceu, né, ao longo de toda a minha carreira como estudante ali, né, até chegar na época de prestar vestibular de fato. E eles sempre foram muito rígidos com a educação nossa, né? Então, eles sempre nos ofereceram, na medida do possível, a melhor educação que eles puderam dar, sempre com a contraproposta, de novo, né, daquele te dou aqui, mas te peço aqui, né? Falou assim, ó, tô te dando a melhor educação que eu consigo, mas em troca vocês precisam passar numa boa faculdade, né? Porque Legal. eu não consigo mais daqui para frente arcar com uma faculdade
particular, né, com curso e tudo mais. Então, vocês têm duas escolhas, né? Se vocês quiserem seguir esse caminho do particular e tudo mais, vocês vão ter que trabalhar para conseguir, ou vocês vão para uma pública, né, que eu consigo continuar ajudando vocês, mas também aí vocês vão ter feito aquilo por merecer, né? Ter todo esse estudo, toda essa oportunidade que a gente está dando, coisa que eles não tiveram, né? Ter colocado em prática. E assim foi feito, assim, né? Então, eu consegui, de fato, entrar numa boa faculdade, que era a faculdade de sonho da família ali, né? Que tá todo mundo sempre olhando. Tipo, tive também muita ajuda de amigos durante o colegial, né? Que tinham os mesmos objetivos que eu, então a gente acaba formando grupos de estudo ali. E assim foi, né? Entrei na USP em Ribeirão Preto, na faculdade de administração, em 2006. E ali sempre, da faculdade inteira, eu sempre tentei me envolver muito com a faculdade, né? Eu já tinha aquilo em mente, que o meu foco era conseguir ter uma empresa, até o término, meu objetivo era até o término da faculdade ter uma própria empresa, né? Ainda não sabia em que setor, mas ter uma própria empresa. Então eu aproveitei muito durante a faculdade para aprender muita coisa fora da sala de aula, né? Me envolver mesmo com a faculdade, porque eu sabia que aquele era a chance que eu teria para fazer iniciação científica, me envolver com entidade estudantil, né? Participar de tarefas ali daquele universo mesmo. Então eu participei né? Acho que fui em 2 iniciações científicas, fui presidente de entidade, e ali acho que também as coisas vão acontecendo, né? Eu comecei a participar de uma entidade lá na USP chamada Núcleo de Empreendedores, que eram alunos, né, assim como a FEA Júnior, né, tudo mais, eram alunos que tinham um foco muito mais em empreendedores sociais, assim, empreendedores de baixa renda, e auxiliar, né, trazer aquele conhecimento da faculdade para aqueles empreendedores, auxiliar coisas mínimas dentro do dia a dia ali para o cara conseguir melhorar a empresa dele. E aquilo me deu uma outra perspectiva também, né? Então, eu tinha até então a perspectiva da minha família, né, com o negócio próprio. Na faculdade, eu tinha uma perspectiva teórica, né, onde a gente estudava GM, Toyota, né, empresas gigantescas. Coisa mais macro, né? Macro, e com investimentos, com CEO, estrutura e tudo mais. E tive a perspectiva do microempresário mesmo, que aquilo é a renda única e simples da família, que ele não está ali por uma oportunidade, ele está ali mais por uma necessidade, né? Então, às vezes o cara perdeu o emprego, sobrou um dinheiro da rescisão, é aquilo que ele montou, a barraquinha de lanche dele, né? E como é que ele faz aquilo, né, um pouco melhor para conseguir desenvolver mais, né? Então, esse era o público que o Núcleo trabalhava principalmente. Legal. Que também me deu uma perspectiva do real, né? O que é o real, né, cara? Puta, o real não é... O que acontece lá fora? Né? Exato. Não é você contratar um CEO de mercado, né? O real é você vê R$100 entrando com a venda ali do teu produto. O que você faz com esses R$100? Sendo que você tem 50 para pagar no banco, 30 para pagar de energia, 20 para pagar de condução, não sei para quem, né? Então, como é que você gere isso, né? Eu acho que juntando tudo isso, né, ao longo ali dos anos, as pontas foram se juntando, né, e aí você vai conseguindo criar acho que um arcabouço também muito diferente do que só o teórico, né, só o prático, né. Sim. E ao longo da faculdade eu tentei algumas empresas com amigos, né, que acabaram não evoluindo, então, desde tentar prestar consultoria para empresas ali da Supera, né, que é uma incubadora tecnológica dentro da USP, que acabou não evoluindo. A gente também chegou a montar uma planilha, né, mais automatizada, como se fosse um fluxo de caixa mais automatizado, que hoje tem vários, né, mas naquela época não tinha, né. A gente chegou até a vender algumas planilhas dessas, mas também não conseguiu evoluindo. Fato foi que a gente se formou, né, meu objetivo principal, acabei não conseguindo concluir, que era abrir a empresa até o final do curso, mas logo em sequência, né, a gente se formou em 2010, logo em 2012, final de 2011, começou-se de novo algumas pontas se encontrarem ali, né? E alguma coisa começou a nascer do caos, né? Tem o meu sócio, o Ricardo, ele é uma pessoa incrível para se conversar, assim, que ele fala muito da teoria do caos, né? Do acaso, onde você está num ambiente que muita coisa acontece, alguma hora alguma coisa se bate, ele se choca, que pode surgir uma coisa muito legal, né? Uhum. Eu acho que é um pouco isso que aconteceu também. Eu estava trabalhando em Ribeirão, numa empresa de consultoria. Mas, Rodrigo, eu quero te fazer uma interrupção. Eu acho que a sua história é espetacular. Eu quero te fazer uma interrupção, que eu quero voltar um pouquinho nessa sua história antes de você começar a falar, né, que nós vamos chegar aqui na sua empresa atual. E eu tô aqui, enquanto você está falando, eu estou imaginando aqui o seu pai. Sim, né? Sim. Então, assim, o seu pai é um empreendedor nato. Exatamente. Que é o cara que
faz contas a pagar, contas a receber, faz a entrega, faz compra, faz tudo. Faz tudo. Limpa o chão, faz o café. E hoje a gente, né, a gente olha lá para os clientes do escritório e tem muito dessas pessoas que estão ali empreendendo dessa maneira. E um dos objetivos, acho que, vamos dizer assim, entre aspas, da modernidade dos negócios é fazer essa separação de tarefas. Porque você mesmo, né, você viveu isso aí, sentiu isso na pele, a gente olha que você vai contar por si só a história, né, o crescimento exponencial que você criou, e você sabe que aquele empreendedor que está focado em tudo, ele não está focado em nada. Então, acho que essa é uma divisão, né, um divisor de água muito importante para os empreendedores pensarem e utilizar até esse podcast aqui para o cara pensar que é muito bacana essa conversa, que você vai mostrar dois lados da moeda, né? O seu pai que estava ali empreendendo, faz tudo aquilo lá, tal, aí de repente você foi para a teoria, mas já tinha a prática, olhando para lá, e aí você faz uma coisa que, bum! E é isso que você vai contar. Por isso que eu queria te interromper, para fazer esse link, porque muitas pessoas que muito provavelmente estão aqui nos vendo ou nos ouvindo aí nas mídias, vai ou conhecer casos desse ou está dentro desse caso. Sim, sim. Então, acho que é uma coisa super natural, acho que é muito cultural, né? Principalmente, tem um estudo falando que o latino é muito assim, né? Ele faz muitas coisas ali no calor, na emoção, no coração. Então, ele faz muito isso. E é uma coisa que acho que a gente vem aprendendo ao longo dos anos, né? Principalmente na segunda geração, na terceira geração, olhando para o mundo global de uma maneira mais exponencial e utilizando de algumas técnicas para crescer. Eu sinto também, Marcelo, assim, no caso da minha família, por exemplo, eu acho que também é um comparativo com muitos outros, né, que são do mesmo tipo. As pessoas acabam, acho que principalmente há anos, décadas atrás, as pessoas tinham que empreender muito por necessidade, né? Não é porque ela viu uma grande oportunidade, estava bem estabilizada no emprego e ela resolveu mudar em busca de um sonho. Assim, era muito caro, porque precisava. Exato. Tem que fazer, não tem uma opção B, né? Já não conseguia um emprego mais, o emprego que estava dando era insuficiente e tal, ou foi demitida. A pessoa tem que fazer, né? Se não for ela, não vai ser ninguém, assim, né? E às vezes existem muitas empresas de 1, 2 pessoas, né? Que é o cara que está realmente ali no início, ou mesmo que não seja no início, mas que, cara, é uma empresa pequena de fato, é microempreendedor, né? A gente vê muito aqui, né? A gente tem muitos clientes aqui que são micros mesmo, que é a esposa, junto com o marido, junto com os filhos, né? Tudo mais. E no caso do meu pai, principalmente, eu acho que foi isso. Existiu também um lance de oportunidade, né? Porque ele já trabalhava como vendedor na época. Ele vendia armarinhos, mas também vendia botinas. E ele percebia que a qualidade era muito inferior. E ele falou, cara, eu consigo fazer algo melhor, né? Mas juntou com o momento também de vida ali dos dois, de querer construir uma família, né? Querer aumentar a renda, querer, né, conseguir ter casa própria e tudo mais. E é onde eles investiram tudo que eles tinham num único negócio, né? Juntou ali a reserva dos dois para pôr num único negócio. Então, assim, era aquilo, né? Não tinha chance de dar errado. Se não fosse aquilo, cara, acabou a reserva dos dois, né? Eles tinham que voltar, né? Começar do zero, de pouquinho em pouquinho. Então, isso eu acho que faz a pessoa criar uma resiliência e criar um senso de dono muito diferente, né? E às vezes a falta de pessoas próximas com mais teoria, talvez, né? Ou que tenham um pouco mais de clareza de como isso lá na frente pode desembocar, faz com que a pessoa realmente abrace tudo, né? E é isso que você falou, assim. Literalmente, cara, assim, são pouquíssimas as pessoas que têm conseguem ter múltiplo foco, né? E conseguem fazer bem várias coisas ao mesmo tempo. No caso, meus pais também foi isso, né? Então, meu pai, por exemplo, é um vendedor espetacular, assim. Eu admiro ele de uma forma incrível, a forma que ele consegue convencer, que ele cativar, trazer as pessoas para perto, né? Conduzir, né, um pensamento que ele tem em forma de palavra e trazer isso à tona, né? A parte financeira dele já é deficitária, né? A educação financeira que ele teve é muito diferente da educação financeira que minha mãe teve, por exemplo. Minha mãe, em contrapartida, tem mais dificuldade de vender, né, de fazer essa parte da venda, mas a parte administrativa dela, a parte financeira dela é muito evoluída, né, muito melhor, assim, por assim dizer, né. Então,
Acho que parte fundamental de qualquer sucesso é você conseguir identificar também suas dificuldades, suas deficiências e trazer pessoas para perto que te complementem de alguma forma. Exatamente. E eu acho que esse é um grande ponto, talvez, que muitas empresas ou muitas sociedades pecam, né? De você não conseguir se identificar, né? Não conseguir se entender como profissional, como pessoa, e não ter esse sucesso de trazer pessoas próximas que te complementem no final do dia, né? Saber, cara, que, puta, eu sou muito bom em administrar pessoas, em montar times, mas eu, pessoalmente, para olhar detalhe, eu não consigo olhar para detalhe, né? Eu tenho muita dificuldade de me aprofundar em pequenos detalhes, né? Enquanto o Felipe, meu sócio, o cara, ele tem um foco, um hiperfoco absurdo. Ele vai no âmago do negócio, consegue destrinchar, né? Tipo, coisa que eu demoraria muito, eu gastaria muita energia para fazer, né? Então, eu acho que essa parte do processo, eu acho que é fundamental para pequenos empresários, principalmente, para conseguir dar o próximo passo, né? Legal. Na minha visão, assim, toda empresa tem fases, assim, né? Tanto de time, quanto de objetivos, né? E de momento de empresa, mas de processos, né? Eu vou voltar na história depois, mas só para tentar trazer um paralelo aqui. Tá muito bacana. No começo da empresa, né, onde a gente realmente não tinha nada, né, a gente não começou com investimento, a gente não começou com nada, com muito dinheiro, com nada, era realmente contando centavos no bolso, né, eu vendi meu carro, o Ricardo pegou o dinheiro da poupança, o Felipe juntou o último, os dinheiro que ele tinha também guardado, e a gente pôs na mesa, o que dá para fazer com isso, né? E o que dá para fazer com aquilo? Cara, montar um time, né, com pouquíssimas pessoas, mas que fizesse de tudo um pouco, né, que ajudasse a gente também a varrer chão, a trocar lâmpada, a atender cliente, a vender frete e tudo mais, né. Então, naquele momento, fez muito sentido aquilo. Então, a gente tinha, por exemplo, um engenheiro ambiental fazendo vendas. A gente tinha pessoas formadas em letras fazendo atendimento, que não era, né, o conceito assim, né, o mais plausível do negócio, né, cara? Uhum. Tipo, você tem um cara que é formado em engenharia ambiental, né? Sempre conviveu com poço artesiano, com reflorestamento, pôs o cara para vender frete. Mas o que naquele momento fez sentido? Eram pessoas que faziam acontecer. Independente da função dela, né, do papel que ela está desempenhando, ou da formação dela, ela fazia acontecer. Se a gente tinha que falar, moçada, a gente tem que quebrar essa parede aqui. Bom, beleza, vamos quebrar. Mas o que a gente tem para isso? Puta, tem um lápis. Então tá, vamos lá. Quebrar o papel, a parede no lápis, né? Eram pessoas que não questionavam muito, assim, em termos de... Putz, não tenho a ferramenta certa, ou nunca fiz isso na minha vida, não tô preparado. Elas davam um jeito de tentar fazer aquilo acontecer. Tava todo mundo engajado. Engajamento, acho que esse é o ponto, né? Depois que a empresa foi crescendo, a gente precisou mudar o perfil de pessoas, né? Esse perfil de pessoas, somente esse perfil de pessoas não fazia mais sentido. A gente tinha que ter pessoas mais técnicas também. Para começar a dar velocidade pra gente muito assunto. Né? Então, pessoas com perfil fiscal, por exemplo. Fiscal não é tentativa e erro mais, né? Fiscal já tem uma teoria muito bem embasada, tem um histórico muito bem feito já, que você não precisa errar. Você não precisa errar 2 vezes, né? A parte técnica do frete mesmo, né? Do conceito de preço. Então, eu acho que também a gente tem que saber conseguir ler que cada momento de empresa exige pessoas, né, no perfil diferente, exige conhecimento diferente e exige até associações diferentes, né, distintas para cada momento. E eu acho que nesse ponto, né, fazendo um paralelo muito com a empresa que meus pais criaram, com a Cargo hoje, é isso, você conseguir fazer essa identificação e trazer as pessoas para próximo para dar o próximo passo, né, que talvez seja a maioria o caso de maioria de microempresários, né. Como é que eu faço isso dar o próximo passo? E às vezes a pessoa, cara, e é um sentimento muito natural, né, de desconfiança, de medo muitas vezes, né, puta, é um negócio da minha vida, é um negócio que não é que eu tô há 5 anos aqui, é um negócio que eu tô há 30 anos aqui cuidando disso, né, é um negócio que eu criei meus filhos, criei minha família, construí tudo que eu tenho em cima disso. Como é que você chega pra um cara assim, né, ver um cara de fora querer dar pitaco no negócio, Exatamente. né, querer falar o que tá certo e o que tá errado. Então, é um processo muito difícil, mas que eu acho que talvez esse é o gatilho, né, que muitas vezes falta para empresas darem o próximo passo de fato, né? Exatamente. O que você falou, Rodrigo, é muito importante a gente ver isso diariamente, né? Aquele empresário, exatamente como você deu o exemplo, o seu pai é muito bom em vendas e parte financeira não é bom, a sua mãe é muito bom nas finanças e não é em vendas. Eu acho que essa sacada, as pessoas têm que olhar para si e entender o que eu faço de melhor. Uhum. E aquilo lá, eu acho que a partir desse momento que você percebeu, ou até que outras pessoas te ajudem e falou, cara, você é bom nisso.
você consegue performar aquilo com muito mais facilidade e mais rapidez. Uhum. Né? Então, quer dizer, é muito melhor seu pai, né, já com essa habilidade natural de conversar com as pessoas, né, ter toda essa eloquência, vamos dizer assim, é muito mais interessante ele crescer muito mais nisso do que, pô, vamos lá sentar e fazer finanças? Não vai dar O gasto certo. de energia, de tempo, muito grande. É muito dispendioso, né? E hoje a gente fala nisso porque a gente quer a coisa acontecer muito rápido, é o que você falou, essa virada de chave, o próximo passo. Então, acho que o empresário, né, como dica para os empresários, cara, olha lá, o que você faz de legal? Pô, é isso? Vai em cima que isso aí performa muito mais rápido. Exatamente, cara. Eu acho que essa escala que você ganha, esse tempo que você ganha é impagável, né? Porque às vezes a gente olha muito o dia a dia aqui, né? Mas eu fico pensando, cara, e daqui a 3 anos? O que isso poderia estar surtindo efeito, né? Se eu tivesse economizando um mês do meu tempo aqui, às vezes estudando uma coisa que eu vou demorar muito, né? Como é que isso, se eu gastasse sabe? Como é que seria meu um mês de faturamento daqui a 3 anos? Meu um mês de faturamento daqui a 5 anos, né? Eu não tô falando mais de pouquinho dinheiro. Pode estar num momento muito diferente lá atrás que vai fazer falta, né? Que eu vou estar num passo diferente daqui no futuro, né? Exatamente. Muito bom. Muito bom, mas vamos lá, vamos lá. falar da história aí, que agora é a parte bacana, que é a parte incentivadora aí para os empresários. Sim. Então o ponto foi, né? A gente terminou a faculdade, a gente foi cada um seguir seu caminho, né? Fomos pro mercado. Nessa época, eu estava trabalhando numa empresa de consultoria em Ribeirão Preto, né? Ela faz consultoria muito para a área agrícola, né? Bem voltado para a agrícola, mas nesse momento ela estava fazendo consultoria para uma empresa de logística. E é uma empresa que queria investir mais no mercado brasileiro, então queria entender mais, né? Quem são os players, quais eram as dificuldades, pontos fracos, bem aquela análise SWOT. Né? Padrão de mercado. E nessa análise toda a gente começou, cara, eu principalmente comecei a identificar uma série de oportunidades ali, né? Tipo, é um mercado bilionário, literalmente bilionário, né? No Brasil hoje se movimenta mais de 200 bilhões de reais no setor de transportes no geral, né? É um setor muito pulverizado. A gente tem grandes empresas, mas a maioria é feito por microempresários também, né? Muitos caminhoneiros autônomos, muita empresa pequenininha e com pouquíssima entrada de tecnologia. Então, assim, naquele momento, principalmente, era zero. Em um momento onde se estava falando já em e-commerce crescendo, em digitalização de muito mercado, em compras online, né, cada vez mais natural para os consumidores. Né? Então, isso era que ano, por volta? Final de 11, começo de 12. Tá. Então já estava pujante muito esse mercado digital. Né? E estava muito no setor se digitalizando e o setor de transportes, cara, completamente offline ainda, né? E o ponto-chave foi a ociosidade, né? Isso é o que me chamou muita atenção, assim, né? Porque me gravou muito, assim. Cara, como é que é um negócio bem assim, né? Anos 2000, a gente falando de compra mobile, a gente falando de e-commerce e tudo mais, a gente com um setor tão rico como esse, né? Com tanta gente dependendo disso, né? O setor rodoviário no Brasil representa quase 70% do movimento, né? Rodoviário especificamente, né? Uhum. Então, é um mercado extremamente dependente de um modal só, com tão baixa, né, avanço tecnológico, né? Tipo, tanta ineficiência ainda na cadeia. E isso, naturalmente, repercutia na ineficiência dos carros, né, dos caminhões. Então, naquela época, quase metade dos caminhões estava vazio, 46% dos caminhões estava vazio. Então, é absurdo se a gente pensar em qualquer coisa que você pensar, né, fazer esse paralelo com qualquer outro setor. Cara, você ter tanto desperdício assim, né, é impensável. Assim, então, né? quer dizer, nesses 46%, a pessoa sai, por exemplo, com uma carga de São Paulo para, sei lá, Minas e ele volta vazio. Volta vazio. Basicamente, metade do tempo dele estava vazio. Então, e tá perdendo dinheiro. Perde dinheiro, porque poderia tá usufruindo daquele espaço, né, daquela viagem, já está pago o pneu, já está pago o combustível, o tempo do motorista, o equipamento em si, o caminhão em si. O cliente, no final, paga mais caro, que ele podia estar pagando, né, metade, quase aí, né? Obviamente não é metade, mas pagando mais barato. Então, assim, não, é um negócio que todo mundo perde, cara. Né? O dono do caminhão perde, o motorista perde, o dono da carga perde, o país como um todo perde, né? Porque você coloca muito mais carro na rua para fazer a mesma quantidade de carga movimentada, estrada que detona. Então, não tem ganho ali, né? Não tem muito para como melhorar, né? Como isso sair bom. E na outra ponta, o Ricardo estava trabalhando numa trading em Santos, e a função dele era conseguir vender mercadoria, né, commodity para fora do Brasil, principalmente para a Ásia, e ele tinha que fazer, entre a venda e tudo, fazer o transporte da lavoura para o porto. Né? Então ele negociava de fato com o dono lá, com o dono da terra do algodão,
Ele tinha que tirar o algodão da lavoura e transportar até Santos. E ele não achava caminhão. Simplesmente não tinha caminhão no Brasil. E metade dos caminhões vazios. Eu vendo aqui, cara, dado da NTT, dado oficial, que tem metade vazio. E foi uma época também que chamou atenção, que foi capa de muito jornal, muita revista, acho que isso é possível resgatar, assim, foi capa realmente de Folha, de Estadão, Veja, do apagão logístico no Brasil, né? Não se encontrava caminhão mesmo. Cara, tá muito torta a conversa, né? Então, o que dá para fazer em relação a isso, né? De um lado, existe muita carga, do outro lado, existe muito caminhão, né? Tem uma falha de comunicação gigantesca no meio desse caminho, né? E aí por esforço próprio mesmo, eu e dele, a gente conversando, né? A gente mesmo morando longe, a gente se falava quase semanalmente, assim, né? A gente falava muito. Naquela época não tinha WhatsApp ainda, mas muito por telefone. A gente começou a pesquisar mercados internacionais, né? A gente começou a entrar na internet mesmo e olhar ali o que acontece em outros países com esse problema. Quando você pega os Estados Unidos, que também tem um perfil, né, em termos de tamanho, em termos de malha rodoviária, em termos de uso de caminhão um pouco próximo do nosso, existia lá plataformas de consolidação de informação, né, de venda de frete, onde deixava essas pontas se falarem de forma muito mais automatizada, assim, muito mais eficiente. E lá eles se gabavam disso porque a taxa de eficiência deles, enquanto a nossa era 46% de ociosidade, lá era 9% de ociosidade. Nossa. Né? Então, assim, só ficava ocioso realmente porque quem quer, né? Porque existe de fato rotas que é melhor você ficar ocioso por conta do tempo de carga que você gastaria para carregar um caminhão, você volta com o caminhão, né, e consegue fazer mais viagens. Tá. Então existe de fato um momento onde que é importante você ter ociosidade, mas você percebe que eles escolhiam, né? Os 9% é quando eles escolhiam estar ocioso. Não é porque o mercado não estava se falando, né? Então aqui no Brasil é porque o mercado não se falava. O cara que ia para o Ceará, por exemplo, ele ia para o Nordeste, ele não sabia que lá tinha carga para voltar. Da mesma forma que o empresário de lá tinha carga para mandar para o Sudeste, não sabia que tinha caminhões voltando vazio, né? Então, esse foi o ponto inicial da conversa, né? Legal. E a gente começou a olhar também o mercado europeu, é a mesma coisa. Plataformas como o que a gente pensou, né, colocando, né, em contato esses dois, e a taxa de ociosidade lá em 12%. E, putz, cara, então acho que é um caminho por aí. Então esse foi o início de tudo. A gente não era técnico, né, a gente nunca trabalhou em setor de transportes, nunca, né, se envolveu. Então foi um ano de 2012 basicamente para a gente aprender muito sobre isso, né. Só que também, né, afoito, mesmo tendo teoria, mesmo tendo vivido muita, né, ao longo ali de carreira, a gente foi super afoito. Pegou todo o dinheiro que a gente tinha, então foi isso. Eu vendi meu carro, o Iguchi pegou as poupanças, o investimento que ele tinha guardado, o dinheiro que ele tinha guardado, o Felipe também pegou o que ele tinha guardado. Pusemos tudo na mesa e contratamos uma software house, na época em Ribeirão Preto. Os meninos que viraram, né, depois se tornaram nossos amigos, assim, porque deu muito certo, uma parceria que deu muito certo, né? E a gente comprou um primeiro site, a gente explicou, cara, o site tem que ser assim, tem que comprar, tem que mostrar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Montamos lindo o site antes de falar com o mercado, né? Então... Nesse processo, o site foi ficando pronto e aí que a gente foi entendendo um pouco mais do mercado. Quando o site ficou pronto, de fato, a gente tinha gastado todo o nosso dinheiro, a gente viu que o que a gente tinha pensado era incompatível com o mercado brasileiro. Nossa. Né? A gente batia literalmente na porta de transportadora e o cara não tinha computador. Marcelo, o cara literalmente ele digitava o conhecimento de transportes dele na máquina de escrever. O cara não tinha computador. E aí a conversa era de louco, né? A gente chegando com um site... Cara, vamos vender frete online. E o cara nem computador tinha. Então, assim, era tapa na cara atrás de tapa na cara. E uma que a gente era moleque, né? Na época a gente tinha 23, 24 anos, 22 anos, sei lá. Vendendo, batendo na porta de transportadora com 50 anos. Quem atendia a gente era o dono, né? O dono que começou transportando, né? Dirigindo de fato o caminhão e foi dando certo, comprando 1, 2, 3, 100 caminhões. Chegando lá, 2 moleques, mal barba na cara tinha. Vamos pôr teu frete online aqui, vamos vender... Teu frete online. Era assim, era quest maluco, assim, Marcelo. Então, o fato foi, fizemos pouquíssimos negócios na plataforma, né, nesse modelo que a gente tinha pensado, né, e tudo muito em cima do conceito do anão turco, né, o Ricardo fala muito desse anão turco porque, não sei se você conhece a história, mas existe uma lenda, assim, que tinha um viajante com um tabuleiro de xadrez que viajava a Ásia toda, que, teoricamente, o tabuleiro jogava sozinho. Então, era uma pessoa jogando de um lado, do outro lado não tinha ninguém, só que as peças se movimentavam. E o que ele vendia que era um mecanismo lá, né, que lia o movimento das peças e fazia acontecer.
Só que no fundo, o que tinha ali era um anãozinho embaixo lá que movimentava as peças embaixo da mesa, né? Então, o conceito de você vender algo automatizado, mas que no final você tem que fazer manual as coisas, fazer acontecer. Era o nosso conceito por trás. Pouquíssimos negócios isso aconteceu e muito em função do nosso fechamento manual. Então, chegava uma carga pra gente, cara, eu ligava pro cara, entendia, e eu tinha que ficar ligando para todas as transportadoras, visitando, cara, eu tenho essa carga aqui, pelo amor de Deus, faz para mim, para eu, né, atender meu cliente. Então, as pouquíssimas que a gente fez foi muito nessa base. Mas o ponto foi que o conceito do negócio era muito diferente. Foi a primeira vez que no Brasil a gente se falou num site de cotação e contratação de frete online, né? Não falava, não existia isso ainda, né? E nisso a gente começou a participar de muito evento, né, de startup. A gente começou a ser sediado por mídia, né? Então começou a vir muita publicação, tudo mais. E acabamos ficando um pouco mais conhecidos nesse meio de startup, né? E até que veio um convite em 2013 para a gente vir participar de uma aceleração de empresas aqui de startup em São Paulo, né? Também esse conceito era muito novo, não existia assim, né, tantas aceleradoras assim no Brasil ainda. Era um modelo muito americano, né, de se fazer startup. Mas no Brasil tinha poucas, né? Não chegava, acho que a dezena, assim, sabe? Eram pouquíssimas mesmo. A gente acabou aplicando, né, para algumas, passamos uma do Rio, passamos uma em São Paulo, e a gente foi chamado para outra aqui em São Paulo, né? E acabamos topando o convite e viemos, nos mudamos para cá, né? E foi aquele momento de inflexão, acho que foi extremamente importante pra gente, né? Porque até então tava todo mundo ainda... Eu estava já 100% trabalhando no negócio, mas o Ricardo ainda estava trabalhando no negócio dele, o Felipe já estava me ajudando também mais no dia a dia. Mas foi um momento em que ele falou assim, moçada, agora é a hora. Ou a gente vai pro tudo ou nada, ou a gente vai ficar aqui nesse negocinho aqui, tentando fazer as coisas na mão, e com dinheiro nosso a gente não sabe que vai ser doído, né? A gente não vai ter muito mais tempo de vida aqui, né? E ali o nosso objetivo foi, cara, vamos vir para São Paulo, acessar o mercado investidor daqui, principalmente. Que era um mercado completamente inexplorado pra gente, né? A gente nunca tinha falado com investidor na vida, né? E assim foi. Então a gente basicamente... chamamos essa software house também porque a gente viu que software house era um custo gigantesco, que a gente iria ter que ter, né, esse custo por muito tempo na empresa, né, uma empresa ainda voltada à tecnologia, a gente ia ter aquilo lá para sempre, né. Então eles se tornaram sócios da Cargo, viemos para São Paulo, né, em 4 pessoas naquela época, uma pessoa da software house, o Thiago, né, e nós 3, né, Felipe, Ricardo e eu, mudamos para cá literalmente. E aí, cara, a história de empreendedor nato, assim, né, vim para dormir na sala de um amigo. Ricardo veio para dividir apartamento com a namorada dele na época, que hoje se tornou esposa, mas ela morava aqui já dividindo com um grupo de amigas. Felipe veio também para morar na sala de um outro amigo dele, lá de Rio Preto. Cada um se encaixando onde dava, né? Depois ficou muito chato lá no meu amigo, eu fui para uma prima minha, também dormi no sofá da minha prima lá, até a gente começar a se encaixar assim nas coisas, né? E, literalmente, você ganhar R$0, né? A gente basicamente pagando as contas, né? Então... eu era o financeiro lá, o Ricardo me dava o boleto do condomínio dele, né? O Felipe me dava o boleto não sei do que lá, e eu pagava os boletos da galera, né? Porque dinheiro mesmo, assim, ó, toma aqui R$100 pra você, não tinha, era literalmente o custo, né? A gente arcava com custo mesmo. Empreendedorismo raiz, né? Raiz, cara. E isso foi tenso, assim, porque o Ricardo, principalmente, ele já tinha uma carreira, né? Ele entrou como trainee na empresa, ele já tinha prosperado na carreira dele. Ele já tinha um bom salário na época, né? Ele já estava confortável em termos de dinheiro para aquele momento de vida dele também, né? Então, para ele também foi um trade-off gigante, cara. Eu vou sair de um salário onde me mantém, consigo ter minhas coisas, consigo viajar, consigo tudo, para nada. Literalmente, para investir tempo, investir recurso aqui, todos os últimos centavos que tem no bolso, eu pôr no negócio aqui e acreditar nisso. Mas ele fez, né? Assim como o Felipe, como eu. Então, o Thiago também veio. E aí, eu acho que esse foi um momento de reflexão extremamente importante. Tanto que no grupo que foram acelerados lá com a gente, se eu não me engano, acho que entraram 12 ou 13 empresas, né? E hoje existem só 3 empresas dela abertas ainda. Todas as outras morreram um pouquíssimo tempo depois. E um cara um dia falou pra gente, cara, vocês não tem como dar errado. Vocês são os poucos que chegam aqui 8 da manhã e vai embora 10 da noite. Não tem como dar errado. Né? Porque os outros ali meio que pingava ali, né? Meio que era um negócio secundário, ainda estava em outro emprego, ainda estava meio que, né? Vamos ver se vai ou se não vai. Era um negócio ainda meio... Enquanto a gente ali estava, cara, dedicado, foco, 100%, vamos fazer acontecer, né? E nesse processo algumas coisas aconteceram também que ajudou muito a gente, né? Então, o processo de 2012 para 2013 se tornou obrigatório o conhecimento de transporte eletrônico. Você deve lembrar que sem dúvida, passou a ser obrigatório toda transportadora ter um conhecimento eletrônico, né? Emitir a nota dela eletronicamente. Então, isso forçou todo mundo também a ter um computador.
Exato. ia se plugar na internet. Então, nossa conversa aqui em 2012 era uma conversa de louco, em 2013 já passou a fazer um pouco de sentido, né? Então, agora você já tem um computador, agora você já sabe o que é internet. Cara, deixa eu te ajudar, então, a fazer um comercial aqui mais expansivo, mais rápido, né? Que ficou obrigado, né? Que ficou obrigado. Tem o XML e tudo mais. tudo Então, isso. quer dizer, era obrigado, não era mais opção, né? Exatamente. Então, isso fez... A conversa encaixou. Então, o cara já tinha ali, minimamente, alguém que sabia mexer na internet, né? Mexer no computador. E aí, a conversa passou a ficar mais palatável, assim, né? Então, e a gente... Outras também... acaso, assim, que vai acontecendo, que vai arrumando tudo para um lado bom, né? As transportadoras, por definição, elas quebram as regiões das cidades e colocam um vendedor naquela região. Então, todas as empresas que estão naquela região ficam sobre o domínio daquele vendedor, né? E a gente estava, nessa época, no escritório, numa casinha lá na Pompeia, né? Pequenininho também, numa casa ali, numa pracinha, pagando mega baratinho também. E a gente estava na região de um vendedor da FedEx que estava acabando de começar na empresa. Então, queria fazer carteira, queria se expandir, se mostrar na empresa. Cara, ele ficou sabendo da gente, foi lá bater na porta, ó, vi aqui pelo CNPJ, tal, que vocês são empresa de transporte, tal, quero conhecer. A gente explicou para ele o conceito do negócio. Vai vender online, né, vou plugar uma coisa na outra, você vai ter muito menos trabalho, eu vou te levar tudo carga pronta, um modelo inovador, mostrando as coisas dos Estados Unidos, mostrando coisas da Europa. O olho do cara fez assim, pum, né? Cara, é isso que eu preciso, né? Então, meu primeiro emprego de vendedor, tô começando aqui na empresa, né? Tá difícil, tá custoso e tal. Isso vai me ajudar a alavancar aqui dentro. Então, a primeira tabela, de fato, que a gente teve no sistema de uma empresa, uma transportadora, acreditando na gente, é uma tabela da FedEx. Que legal. Que é um nome que todo mundo conhece. Sim. Que deu pra gente uma expansão nacional, né? Porque esse era um montador na gente, né? Cara, a gente não pode atender só São Paulo. Né? Porque se um cara de São Paulo queria mandar uma carga para Minas e eu não tiver, o cara não volta mais. Exatamente. E esse era um problemão nosso, assim, cara. Como é que a gente cria um estoque de rotas onde eu atenda tudo, né? Para não ter uma experiência ruim para o usuário, né? O cara não vai vir na carga só para cotar São Paulo. Se ele achar alguém que faz São Paulo e Rio para ele vai no cara. Não vai vir aqui, né? E a gente conseguiu isso com a FedEx. Então, no começo, a gente conseguiu uma expansão, já não era o melhor preço, né? Era o preço que ele tinha lá, cara. E isso, vamos ver depois, né? Primeiro põe todas as rotas aqui. Então a gente começou a ter uma abrangência nacional. Então ele tinha, de fato, um retorno ali em qualquer opção de frete que ele colocava pra gente, né? E aí é isso, né, cara? Eu acho que as pessoas, que a gente comentou mais cedo, do time ideal pro momento de empresa. A gente tinha o Evandro, que é essa pessoa no comercial que eu falei pra você mais cedo, que era engenheiro ambiental. Então ele veio pra cargo. Cara, uma pessoa incrível também, de sonhos, assim. E aí... As entrevistas que a gente tinha eram umas entrevistas muito malucas, assim, né, cara? Tipo, conta a tua história, Evandro. Ele contava umas histórias, nada a ver, assim, cara. Umas coisas absolutamente, assim... Não se fala isso em entrevista de emprego. Mas que pra gente, cara, encantava. Porque o cara contava quando ele era estagiário, tava trabalhando num posto de gasolina, o cara furou um fosso errado, começou a vazar gasolina pra todo lado, negócio com perigo de explosão, tudo, e ninguém sabia o que fazer. Ele foi lá e ele resolveu. Pegou saco, pegou não sei o que, ele ajudou, meio que estancou o negócio ali e tal, resolveu o negócio na hora. E foi contando casos assim, cara, que trazia pra gente, né? Puta, o cara... Faz tudo. Faz. Não é porque ele não sabe, ou porque ele é estagiário, ou porque o chefe dele tava ali e tinha que seguir a ordem. O cara fez, o cara resolveu o problema. É isso que a gente precisa. A gente tá com um problemão aqui, né, cara? A gente precisa de dinheiro, precisa vender um negócio que ninguém conhece, um modelo novo, precisa pôr isso pra frente. Cara, e encaixou, né? Então, assim como ele, vieram várias pessoas, assim, também, que tinham esse mesmo perfil. Que a gente olhava muito a história da vida dela, né? Cara que punha pra fazer o trem sem perguntar muito pra onde vai, o que tem que fazer, se é certo ou se é não. Cara, faz, depois a gente vê, né? E a Cargo, acho que teve essa história no começo muito baseada nisso. Porque a gente foi pioneiro, a gente não tinha quem se comparar. O mercado que a gente estava olhando lá fora, as empresas que a gente estava olhando lá fora, cara, não dá para trazer para o Brasil, né? Mercados diferentes, cultura diferente, a parte fiscal, né? A parte tributária é outro mundo. Uhum. Então a gente teve que basicamente trazer um conceito, mas trazer, assim, remodelar completamente ele aqui no país, né? E sem ter alguém para olhar, puta, o cara já tentou, errou, né? O cara já foi por ali e não deu certo. A gente era quem fazia o teste, né? Os outros acabavam olhando a gente, né? Os concorrentes que vieram depois se basearam no que a gente construiu, né? No caminho que a gente traçou. Então, nosso dia inteiro era de tentativa e erro. Putz, a gente foi descobrir tempos depois, né?
que a gente tinha que receber o CTE para pagar, né? Coisas tão simples assim, tipo, se a Cargo BR não for citada no CTE, a nota não vem para mim para pagar. Então, era coisas que hoje parece muito banal, mas naquela época, cara, foi na tentativa e erro mesmo. Só depois de um mês rodado, por exemplo, que a FedEx não mandava fatura pra gente, a gente ligou, cara, ei, você não vai cobrar da gente? Ué, vou, mas você tá fazendo a nota desse jeito? Não. Por que tem que fazer assim? Aí, putz, aí que você vai, né? Aí, Nossa. então, coisas assim, né? Que a gente foi realmente na tentativa e erro. E eu acho que muito do perfil dessas pessoas que nos ajudou a andar rápido com isso. Então, esse conceito inicial deu muito certo, né? A gente foi, de fato, a primeira empresa a fazer cotação e fechamento online de frete, muito voltado para o micro e pequeno empreendedor. Então, hoje a pessoa ela pode entrar no nosso site, né, cargobr.com. Esse produto inicial ainda existe, né? Produto que fundou a empresa. Ele faz uma cotação simples, né? Dados de CEP, origem e destino, dados da carga. E ali para ele vai aparecer as melhores opções que ele tem de transporte para o Brasil inteiro. E por ali ele contrata, faz rastreio, faz pagamento. Se acontecer qualquer problema ali, ele resolve tudo por ali. Legal. Então, basicamente, a gente terceiriza toda a área de transporte do empresário, né? O cara não tem que se preocupar em falar com o transportador, em negociar tabela, deixa tudo que a gente faz aqui, né? Em rastrear pedido, tudo centraliza aqui. E isso escalou muito rápido, né? Então, isso deu muito certo. Por conta disso, né? O mercado brasileiro, a gente estava comentando um pouco antes da gravação, o mercado brasileiro ainda é muito carente de muita coisa. Exatamente. Né? E aí você pega um público, que é esse público do pequeno empreendedor, que tem que fazer tudo. Cara, qualquer ajuda que você dê no dia do cara ali, pro cara, você vira o santo, né? E aí a gente volta lá na história do seu pai, né? Ele preferia muito mais entrar lá na Cargo BR e tal, papapá, fazer o frete, resolve o problema dele, porque ele está fazendo inúmeras coisas ao mesmo tempo. Então, quem tá ali próximo desse empreendedor, né, que leva essa confiança, leva essa facilidade, com certeza ele vira recorrência. E hoje a maioria dos empresários no Brasil é isso. Uhum. A gente vê no nosso dia a dia, e o que move aí toda essa máquina Brasil são os pequenos. São os pequenos, exatamente isso. E aí, então, Marcelo, hoje, assim, hoje o nosso produto, obviamente, ele foi evoluindo, né? A gente tem vários produtos que atendem também empresas grandes e-commerces, né? Grandes varejistas. Mas a gente tem um carinho extremamente especial ainda por esse começo, por esse produto, porque eu acho que é onde a gente consegue ter mais efeito no mercado, sabe? A gente consegue de fato, ajudar a vida de alguém ali na veia, né? Que é esse cara pequenininho que só precisa de alguém apoiando ele do lado, né? Que é o cara que está contando centavos mesmo ali, né? Tá precisando de ajuda, ainda não tá ganhando o que ele acha que merece ganhar, né? O que ele merecia ganhar. E é uma plataforma de fato que vai, cara, minimamente tirar esse lado ali de preocupação do dia dele e vai minimizar bastante, né? Então, pelo menos a parte de frete, a gente está sabendo que a gente conseguiu resolver bem esse problema da vida dele, né? E foi o que iniciou a história, né? Muito Isso bacana. realmente que você comentou acontece de fato, né? A gente tem uma taxa de recorrência muito alta. Porque, assim, é isso, ajuda, cara, né? Então, o modelo como um todo, ele ajuda muito o transportador, que a gente passa a levar muito mais carga para ele, né? Num custo zero, né? Então, ele não tem que pagar para estar aqui com a gente. A gente tem um filtro aqui com todos os parceiros que a gente tem, né? Seja ele autônomo, seja transportadora. Cumpriu esse filtro, né? De requisitos, de documentação, tudo mais, ele passa a ser um parceiro nosso, né? Então, ele é o nosso grande parceiro, a nossa joia aqui dentro, né? Então, a gente tem esse cara ganha muito, que a gente leva a carga para ele. O embarcador, que é o dono da carga, também ganha muito, porque a gente agiliza tempo, a gente concentra toda a informação num único lugar, né? A gente faz toda essa pré-negociação com todos os autônomos e transportadoras já para ele, então ele recebe, de fato, no melhor preço, no melhor prazo, no melhor custo, empresas já homologadas, empresas boas. E o modelo como um todo ganha, né? Porque a gente traz, de fato, eficiência para a cadeia, né? Então, a gente tem aqui carros rodando numa frequência muito maior, carga saindo também numa frequência muito maior, o cara não tem que ficar juntando carga mais, ele pode despachar todo dia se ele quiser. Então, como um todo, o mercado ele é beneficiado também, né? Bacana. E isso dá uma velocidade, né? Porque caminhão parado é dinheiro parado, né? Dinheiro parado. Você pensa que um caminhão hoje, cara, tem caminhões de 1 milhão, caminhão de 500 mil reais, né? Então, é um equipamento muito caro. Muito caro, né? Depreciação muito alta. Muito alta. E a malha, né, asfáltica, vamos dizer assim, no Brasil não é ajuda, aquela... né? Não ajuda, né? Ajuda, então a depreciação é muito grande, né? O estrago. E a gente também fala do pequeno empreendedor, e tem o pequeno empreendedor na parte da transportadora também, né? Esses caminhões, muito quem compra, às vezes, são grandes transportadores. Mas tem o autônomo lá, que é o microempreendedor do transporte, cara, que às vezes o cara junta tudo para comprar um Fiorino.
para comprar uma van, né? Para comprar um Vukizinho lá, um caminhãozinho menor. Que aquilo é a vida do cara, aquilo é o ganha-pão do cara. Como é que você faz pro cara, né, que ali investiu todo o salário dele ali, toda a grana dele ali, sei lá, 200 mil reais numa van, o cara ficar parado? Puta, pro É, cara é morte, né, cara? O cara é tem que ter morte. Tem movimento, que ter né? movimento, tem que estar girando, né? Que bacana, Rodrigo. Muito legal essa história, né? Então, quer dizer, né? Começa ali atrás, fazendo aquela coisa online, online mais offline, Exato. e aí depois virou toda essa tecnologia, né? Então, quer dizer, foi um aprendizado muito caro, né? O que você disse que testava, dava errado, chegava no final do dia, pô, não é isso, no outro dia vamos mudar esse processo. Isso a gente sabe que por trás, né? Por trás da mesa é uma coisa, não só o custo financeiro, mas o custo intelectual ali. E, obviamente, eu sempre falo isso, que acho que na grande dificuldade a gente aprende muito mais, né? Exato. Porque você, opa, tá errado o processo, volta, arruma, melhora, tá ruim ainda, melhora, vamos performar de alguma outra coisa. E sem contar a parte financeira, o tempo, que, nossa, a gente precisa olhar ali como pessoas, né, de direção, tem que olhar ali de cima, e às vezes a gente se acaba fazendo um cafezinho, varrendo uma coisinha, e É. mistura um pouco, e eu falo, nossa, deixa eu voltar naquele foco. Uhum. E com isso tudo, Rodrigo, né? Você tem vários cases aí de sucesso de aprendizado. O que que hoje você deixaria de dica aí para esse pessoal que acho que primeiro que tá começando a empreender, né? O que que ele tem que ali ficar mais atento? Uma dica assim para esse empresário que está começando e uma dica para aquele empresário que já está numa certa zona de conforto. O que que você teria aí de dica para esses dois perfis? Pra quem tá começando, assim, eu acho que, na verdade, para todos os empresários, na verdade, eu acho que a cultura de caixa é muito importante, né? Tem uma cultura muito forte de caixa que parece muito óbvio, né, falar disso, mas ainda a gente teve já casos aqui de empresas parceiras, né, clientes mesmo, que não tinha essa cultura de caixa tão forte na empresa, cara, e que o caixa manda, né? Você gastar mais do que você ganha, não tem como você dar certo, né? E para o pequeno empresário ainda é mais doído isso, porque o tempo dele ainda é muito mais curto, né? Você pode ter grandes empresas que conseguem conviver com prejuízo muito longo, né, por muito tempo, mas para o microempresário, cara, isso dói, isso vai matar o cara em pouquíssimo tempo. Então a cultura do caixa é extremamente importante. Por mais que o produto não saia, né, o serviço não seja como ele pensou, né, bonito, capa, né, de megalomania e tudo mais, cara, começar do começo, né, começar pequeno, com a cultura de caixa muito bem firme, né, acho que isso vai levar a empresa para muito, muito longe. E eu acho que um ponto para a gente que fez muito, a diferença foi muito grande, foi você ter parcerias bem feitas, né, você ter boas pessoas do seu lado, que é um pouco do que a gente falou, que te complementem, que também que você consegue compartilhar a visão, né, que compartilha de valores, que você tem uma visão muito em comum e que lute por aquilo igual você luta, né? Porque só quem tá com o negócio ali, né, segurando a rédea do negócio, sabe quanto dói, quanto é importante aquilo para a vida dela. Você tem que ter alguém também com essa mesma pegada, né? Com tanto quanto você tem a perder, né? Então, é importante isso porque eu acho que ter boas parcerias te leva muito longe, né? Você tem com quem... Tem o lado também que é importante, que é você ter com quem chorar muitas vezes, né, cara? Você tem alguém para te ouvir, né? Alguém para compartilhar a dor é importante. Porque isso também te traz mais forte, né? Você Exatamente. consegue também se apoiar em alguém para te levar mais longe, né? Isso para mim aqui, eu acho que eu tive uma coisa de sucesso que a Cargo teve foi a gente conseguir trazer bons sócios, né, na nossa história. Começando pelo Ricardo, pelo Felipe, né, pelo Thiago, e pelo Léo, pelo Renato, que são da empresa lá, Tecnologia lá no começo. Sem esses caras, a gente não teria chegado nem metade do que a gente fez, assim, não teria conseguido fazer metade do que a gente fez, né? Então, eles, para mim, são o meu maior índice de sucesso, né? Porque a Que gente bacana. transformou uma amizade, né, que começou na faculdade, numa sociedade, e que para mim é de extremo sucesso. A gente já está com a carga há 10 anos. A gente recebeu aqui recentemente uma pesquisa que somente 2% das empresas brasileiras chegam a 10 anos, né? Então, para a gente é uma história muito legal, né? Conseguimos impactar muita gente, não só o mercado, mas funcionários também aqui que estão ligados a cargo, né? E com amizade ainda que continua numa sociedade próspera, né? Então, acho que isso é muito Bacana. relevante. E eu acho Muito que, bom. aí voltando à sua pergunta, para os empresários que talvez já tenham atingido uma zona de conforto, uma coisa que eu penso muito é meu tempo, né? Para mim, o que eu tenho mais valioso é meu tempo, né? Cara, a gente tem, falando por mim, né? Estudo, oportunidade, bons contatos, relações já, né?
com pessoas muito boas. Eu preciso fazer algo bom com o meu tempo, né? Então, assim, a gente é muito beneficiado de ter conseguido chegar onde a gente está, né? Outros empresários também já estão estabilizados, conseguiram atingir aquele nível de estabilidade, né? Passando por todos os problemas que a gente já conhece do Brasil, né? Por todas as dificuldades que a gente sabe que existe. Porra, por que você não consegue fazer mais com o seu tempo, né? Você não consegue despender. E eu não tô falando de ganhar dinheiro, não. Eu tô falando de fazer mais mesmo, né? De conseguir investir em algo, pode ser não um trabalho social, pode ser um hobby, pode ser algo, mas que te traga de alguma forma mais amplitude de ações, né? Mais possibilidades, que eu acho que isso é talvez que faça um país desenvolver mais rápido, né? Assim, como nação, né? Como economia, principalmente, você dá às pessoas ganharem mais amplitude, né? Você mesmo estava comentando mais cedo aqui de outras fontes, né? Outras filiais que estão abrindo, novos negócios estão surgindo em cidades não tão óbvias assim. Exato. É isso, cara. É isso. Você está ganhando amplitude. Você está ganhando braços e atingindo pessoas que talvez estavam sendo mal atendidas ou não sendo atendidas, né? Então, acho que Exatamente. isso é uma coisa que eu penso muito, né? Como o meu tempo pode ser melhor usado. Muito bom. Então, quer dizer, vamos colocar lá naquela mentalidade que o caixa é rei, né? Tratar ele com Bonitinho. respeito, né? Fazendo lá todas as referências e tudo mais. É. Também concordo com isso. Acho que, principalmente, eu estudei muito aí a América Latina e acho que é uma questão muito cultural dos empresários, de uma maneira geral, muito diferente de outros países como Estados Unidos, Europa, né? Tem uma cultura muito diferente. E também concordo contigo a questão das pessoas, que é um tema muito importante nas empresas e que todo mundo está remando para o mesmo lado, né? Engajado naquilo lá. E o resto é sucesso, né? Estudar, né? É isso aí. Estudar, cuidar do Aprofundar. tempo É e isso o aí. resto é sucesso. Perfeito. Rodrigo, muito bom, eu gostei muito desse bate-papo. Creio que para quem está nos assistindo e nos ouvindo vai ser um aprendizado muito bacana, né? O online e offline que virou um online com um crescimento exponencial muito bacana, uma história aí muito bacana. Parabéns por tudo isso aí e muito obrigado por participar desse nosso bate-papo aqui. Marcelo, eu que agradeço mais uma vez imensamente assim pela oportunidade, né, pela conversa tão fluida aqui que você manteve com a gente e por poder contar um pouco da história da Cargo, né? É muito bom viver e relembrar tudo isso, né? Porque às vezes é isso, né? A gente fica perdido no dia a dia e esquece um pouco por que a gente está aqui, né? Por que a gente está fazendo tudo isso. Então é muito bom. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.